Olá, está começando para todo o Brasil, direto dos estúdios da TV Evangelizar aqui em Curitiba, o programa Pauta Aberta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos e fiquem com a gente na próxima meia hora. O Vaticano beatificou o jovem italiano Carlo Acutis, primeiro influencer em questões religiosas a chegar nos altares. O correspondente da TV Evangelizar na Itália, Jucinei Cardoso, acompanhou a cerimônia e traz mais informações. O Santuário de São Francisco de Assis preparou uma grande estrutura para acomodar os devotos que vieram assistir à beatificação de Carlo Acutis. Para evitar a aglomeração de pessoas, o acesso à Basílica foi contingenciado. Do lado de fora, centenas de pessoas acompanharam a celebração por meio de telões. A concessão do título de beato ao adolescente aconteceu depois da comprovação de um milagre atribuído a ele em 2013. A cura de um menino brasileiro que sofria de distúrbios no trato digestivo em função de uma rara anomalia no pâncreas. O garoto deveria ser submetido a uma cirurgia, mas como a operação não chegou a acontecer, a família e os amigos pediram a intercessão de Carlo. O milagre foi reconhecido pela Junta Médica da Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano em novembro do ano passado. Durante a missa, o postulador da causa de beatificação apresentou um breve histórico da vida de Carlo. Um jovem simples, de coração aberto, com amplas habilidades na área da informática. Ele usou o talento que tinha para pregar o evangelho nas redes sociais. Por isso mesmo, ficou conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia. Era célebre a frase que ele repetia: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, o centro de sua espiritualidade e de sua amizade com Deus." Carlo faleceu em 2006, com apenas 15 anos, vítima de leucemia. Em 2018, foi declarado venerável e teve os restos mortais depositados no Santuário do Despojamento, em Assis. Desde o início do mês, o corpo dele segue exposto à veneração dos fiéis. Para evitar o translado, apenas uma relíquia de Carlo foi levada para o local da cerimônia. Ela foi conduzida pelos pais do adolescente e entregue ao cardeal Agostino Vallini, que presidiu a celebração e fez a leitura da carta apostólica. Com a nossa autoridade apostólica, concedemos que o venerável servo de Deus, Carlo Acutis, que com o entusiasmo da juventude cultivou a amizade com o Senhor Jesus, colocando a Eucaristia e o testemunho da caridade no centro da própria vida, seja chamado de beato. Ao final da missa, o bispo de Assis, Monsenhor Domênico Sorrentino, destacou o legado de Carlo e a importância do apostolado dele, não apenas para a juventude, mas para todos os cristãos. Para o Monsenhor, fica evidente a ligação do adolescente com São Francisco de Assis. Aqui, por um desenho providencial, Francisco e Carlo são indissociáveis. Apesar da distância do tempo e da diversidade das figuras, alguns fios de ouro os unem. O programa de vida de Carlo, estar sempre unido a Jesus, seu amor pela Eucaristia, sua devoção pela Virgem Santa, seu tornar-se amigo dos pobres, são coisas que o aproximam da espiritualidade do pobrezinho. Ambos nos convidam a viver segundo o Evangelho. Entrambi ci invitano a vivere secondo il Vangelo. Com a concessão do título, Carlo passa a ter uma data dedicada a ele, 12 de outubro, mesmo dia em que ele faleceu e quando também se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma data para lembrar o jovem beato, que mesmo usando tênis e calça jeans, nos ensinou a fazer da Eucaristia uma autoestrada para o céu. E o Banco Central lançou o Pix, que é um novo sistema de pagamento e transferências online que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana e promete revolucionar o mercado. Vamos saber um pouco mais sobre isso com a repórter Fabiana Vantucci.
O Pix, que é o novo sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central, tem gerado muitas dúvidas. Para esclarecê-las, eu converso agora com uma especialista no assunto, a Janete Estevão, que é doutora em tecnologia. Janete, explica pra gente o que é o Pix e como ele vai funcionar na prática. O Pix é um sistema de pagamento automático online em tempo real, que vai ser operacionalizado pelo Banco Central e vai estar disponível nos aplicativos dos bancos, né, e das fintechs e de outras operadoras de crédito e financeiras, operadoras financeiras também. Hoje, qual a diferença do Pix para outros sistemas aí como o DOC e TED que nós já conhecemos e trabalhamos nos bancos? O Banco Central ele pensou principalmente nos benefícios do prazo. Então, é um pagamento que pretende ser instantâneo, no máximo até 10 segundos o processamento dele, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano, em qualquer horário. Então, ele pretende funcionar aí 7x24 e um pagamento que seja instantâneo, ou seja, o recebedor vai receber aquele valor na sua conta no momento da transação. Essa é a principal diferença. Que outras vantagens, outros benefícios que esse tipo de sistema vem trazendo? Bom, além da praticidade, porque você não precisa mais informar agora os seus dados bancários, como conta, agência, CPF, para fazer uma transação, quando você fazia isso via DOC ou TED. Então, você vai informar apenas um único identificador, o que o Banco Central chama de chave, né, que é um apelido para o seu dado, que vai identificar a sua conta dentro daquela instituição financeira. No aplicativo do banco, do seu banco ou da sua carteira digital, da instituição que você trabalha, vai ter lá uma opção de fazer o cadastramento das chaves. Esse cadastramento começou agora dia 5 de outubro, e aí cada pessoa física ela pode cadastrar até 5 chaves. Então, ela pode cadastrar suas informações como número de telefone, e-mail, o seu CPF, e tem ainda as opções de outras chaves, como a chave aleatória. Então, você vai fazer o cadastro para aquela instituição. Importante lembrar que você não pode repetir a mesma chave em instituições financeiras distintas. Então, se você cadastrou o seu CPF no banco A e você tem uma outra conta em outro banco, você não vai poder utilizar o CPF para aquele banco, mas você pode criar uma outra chave, que pode ser um e-mail ou telefone celular. Quem ainda tem dúvidas sobre esses detalhes aí de como utilizar o Pix, deve procurar qual fonte de informação para esclarecer? Cada banco aí tem as suas instruções dentro do próprio aplicativo. E uma das exigências do Banco Central é que justamente o Pix esteja disponível para o cliente com a mesma facilidade, com a mesma visualização que as outras modalidades de pagamento, como DOC, TED, emissão de boletos e outras transferências bancárias entre bancos, né, entre contas do mesmo banco, por exemplo. Ou seja, vale a pena aderir ao Pix? Sim, vale a pena pela facilidade, vale a pena pela praticidade, pelo prazo, mas também é sempre importante lembrar que todas as informações agora ficarão concentradas, né? E o Banco Central vai ter, então, o controle de todas as transações financeiras feitas entre pessoas físicas e jurídicas, já que o Pix também vai atender as empresas em tempo real e em todo o território nacional. Ok, Janete, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o sistema Pix entra em vigor para toda a população a partir do dia 16 de novembro. Malu, vale a pena a gente fazer aqui um alerta para quem está nos assistindo, porque o Brasil é o 5º país com maior número de cybercrimes, ou seja, crimes pela internet. Como você viu que a Fabiana falou, o site ele entra no ar a partir do dia 16, mas o cadastro já está aberto praticamente já há 20, quase 30 dias. E muitas pessoas já foram lesadas no seguinte sentido: existem vários domínios, ou seja, vários sites falsos, né? A pessoa entra, preenche todo o seu cadastro, deixa lá os seus dados, que é isso que os golpistas querem, não é mesmo? É pegar o seu número do CPF, pegar a sua conta, pegar a sua senha e aí sim darem os golpes. Então, o que o Banco Central alerta para você que vai aderir ao Pix? Ou você faz o seu cadastro diretamente no aplicativo do banco que você é correntista, ou você faz o cadastro no site do banco, que daí eles falam que é um ambiente mais seguro. Então fica a dica aí para você não cair nesse golpe, não ter aí os seus dados nas mãos de golpistas e infelizmente ser lesado nesse sentido. Malu. Pois é, Rafa, qualquer novidade os bandidos já estão se aproveitando. É bem isso mesmo. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quase 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum transtorno psicológico. A pandemia tem sido um gatilho para o aumento de quadros de doenças mentais.
Os dados são alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, quase 1 bilhão de pessoas sofrem algum tipo de transtorno mental. 3 milhões morrem a cada ano por abuso de álcool e uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. As pessoas têm ritmos de trabalho acelerados, as pessoas têm envolvimentos com várias coisas ao mesmo tempo, isso levando a um estresse importante. Nós precisamos sim discutir e promover a saúde mental para que as pessoas consigam viver com uma melhor qualidade de vida e dessa forma não só serem mais felizes, como também não adoecerem nem do ponto de vista mental, nem do ponto de vista físico. Com a pandemia, o medo e a solidão se tornaram gatilhos para doenças mentais. Um levantamento do Ministério da Saúde, feito neste ano, mostra um aumento nos níveis de ansiedade e de uso excessivo de bebidas alcoólicas no país. Também cresceu a procura por atendimento por sintomas como depressão, ansiedade e distúrbios de sono. O SUS conta com uma rede de atendimento à saúde mental que inclui quase 2.700 centros de atenção psicossocial, 3.800 leitos especializados, 66 unidades de acolhimento espalhadas pelo país e outros serviços. Mais investimento é o tema da campanha da OMS para o Dia Mundial da Saúde Mental. Segundo a entidade, é preciso assumir compromissos sérios para evitar consequências drásticas em longo prazo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E olha só, outros dados inéditos fornecidos pelo Google apontam uma alta de 98% nas buscas sobre saúde mental em 2020. A pergunta em como lidar com a ansiedade, por exemplo, bateu recorde de interesse na última década. Em relação a 2019, o crescimento foi de 33%. E nós temos mostrado aqui no programa Pauta Aberta a crise hídrica que tem afetado o Paraná e cidades da região metropolitana. E é a pior dos últimos 20 anos. Mas olha só que notícia animadora. Na semana passada, 2 dias de chuva abundantes encharcaram o solo e elevaram o nível dos rios e reservatórios na região metropolitana e na capital do estado. A notícia é animadora, é que essa chuva aumentou em 15 dias o abastecimento e afasta momentaneamente até novembro apenas a necessidade do rodízio mais severo, que seria de 48 horas sem água por 24 horas de retorno do abastecimento. Apesar disso, a volta à normalidade é algo que só poderá acontecer a médio prazo. É necessário que todos os meses chova mais de 120 mililitros. Caso isso aconteça, em março, os níveis dos reservatórios chegariam a mais de 60%. Situação mais confortável, favorável, conforme relata a Sanepar. Pois é, vamos falar das nossas florestas agora. O número de queimadas no Amazonas neste ano preocupa a cada atualização. Os últimos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que os focos de incêndio em 2020 bateram um recorde, passando a ser os maiores da história e superando a marca anterior de 2005. Ainda de acordo com o Instituto, a Amazônia é o bioma mais afetado pelas queimadas em 2020. O levantamento de focos ativos do INPE é feito por satélite desde 1998. E agora uma boa notícia com relação à pandemia e o coronavírus. É que o estado de São Paulo reclassificou a cidade de São Paulo, a região metropolitana e algumas cidades do estado com a bandeira verde ou a fase verde. Que o que significa? Significa a situação mais branda com relação à pandemia. Nós vamos ouvir agora o que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz com relação a isso. Amanhã, portanto, com a nova classificação da cidade para a fase verde, nós temos não apenas as alterações nos horários e nas limitações em relação às atividades que já estão liberadas, mas também o retorno de atividades do setor cultural. Outras atividades que possam ser liberadas na fase verde, somente daqui a 2 semanas. E no Paraná, a partir do dia 19 de outubro, 54 escolas estaduais começam a retomada gradual do ensino com as aulas extracurriculares presenciais de um estudo piloto do governo. São 30 cidades de 6 regiões que foram escolhidas pela Secretaria para este teste. Os pais que encaminharem os filhos deverão preencher uma autorização para que o estudante participe das aulas. As escolas estaduais que vão retomar as atividades receberão máscaras, álcool em gel, material de higienização do ambiente escolar, luvas
e outros produtos de limpeza. Com base nesse levantamento, serão anunciadas semanalmente outras escolas que farão a retomada gradual. E o programa Pauta Aberta vai fazer um breve intervalo e você confere no próximo bloco que pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão trabalhando em cima de um projeto que desenvolve uma sacola, olha só, 100% biodegradável. E ainda, Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz este ano. Nosso intervalo é rápido, não saia daí. E nós vamos falar agora de uma situação extremamente preocupante e ao mesmo tempo também que revolta. É o crime contra a mulher. Apesar de todas as políticas para combater esse tipo de violência, os números ainda assustam. Só nesses últimos 12 meses, por exemplo, em São Paulo, esse tipo de crime aumentou 45%. Em São Paulo, desde o início da pandemia, os atendimentos da Polícia Militar aumentaram praticamente 45%, saltando de mais de 6 mil chamados em março de 2019 para mais de 9 mil no mesmo mês deste ano. A pandemia traz consigo a restrição à circulação nos espaços públicos, portanto, mulher e agressor ficam confinados dentro do mesmo espaço. E junto com isso traz outros problemas sociais, como desemprego, estresse relacional. Tudo isso tende a dificultar que a mulher consiga acessar os serviços de proteção e aumentar os casos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha fez 14 anos em 2020 e é um marco na luta pelo fim da violência contra a mulher. A norma traz um conjunto de políticas públicas para a prevenção dos crimes e proteção das mulheres em situação de violência. Um legado dessa lei foi incentivar que as vítimas não se conformem com os mais diversos tipos de agressões. A Lei Maria da Penha fala sobre a violência física, que é o pontapé, o soco, a asfixia, que a gente já entende como violência. Fala da violência psicológica, importantíssimo a gente falar sobre isso, que vai desde o isolamento ao xingamento, porque a gente entende que o xingamento é uma violência, mas a manipulação também é. A chantagem também é. O isolamento também é. Olha só, Malu, com relação a esse caso aqui, eu anotei alguns dados aqui que são realmente preocupantes dessa situação covarde que é o crime contra a mulher. Olha só durante a pandemia, a cada 9 horas, uma mulher era assassinada no Brasil. Cada 9 horas, uma mulher foi assassinada nessa época de pandemia. E tem mais um dado também que preocupa demais. O número, olha só, aumentou em 2% o número de mulheres assassinadas no primeiro semestre desse ano em comparação ao de 2019. Um número terrível, né? Pois é, Rafa, é um dado que a gente cansa de repassar ano após ano. E só cresce. Por isso a gente reforça a necessidade, a importância das mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso procurarem as autoridades. Diz que sempre 180. Agora vamos voltar a falar de meio ambiente. O plástico é um dos materiais mais prejudiciais para a natureza que existem no mundo. Ele leva centenas de anos para se decompor e prejudica o meio ambiente. A boa notícia é que já existem alternativas para substituí-lo. Vamos conhecer uma delas na reportagem. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de lixo plástico, com mais de 11 milhões de toneladas. O material pode levar até 400 anos para se decompor na natureza e é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos por ano. E no meio de todo esse lixo estão elas, as sacolas de plástico, tão comuns no nosso dia a dia e ao mesmo tempo tão prejudiciais. Eu tento evitar, mas eu sei o quanto isso é mal e me sinto meio culpado por colaborar nisso aí. Se vai carregar no que as coisas então? Tem que ser na sacolinha plástica, né? A senhora já pensou numa outra alternativa para carregar? O que a senhora acha? No que vai carregar? Sempre tem que ser em sacolas, né? O critério seria a pessoa trazer uma sacola própria, daqueles de lona, para poder colocar as suas compras e depois levar para casa ou levar para o carro. Abandonar a sacolinha de plástico não é uma tarefa fácil, mas já existem alternativas que não são prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, esse material, que é 100% biodegradável, uma proposta inovadora no Brasil. A embalagem está sendo desenvolvida desde 2018 pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná.
A professora coordenadora da pesquisa explica como a ideia surgiu. Essa ideia surgiu da necessidade de desenvolver produtos naturais e que fossem substituídos pelos produtos químicos atualmente que a gente encontra no mercado. Então, um tipo de filme biodegradável viria com toda essa força, com todo esse apelo, né, natural, 100% biodegradável, para substituição, então, dos produtos convencionais, os plásticos convencionais, né, que são origem de matéria-prima feita a partir do petróleo. Enquanto o plástico comum leva centenas de anos para se decompor, essa embalagem leva apenas 5 meses. Mas não é só isso. Os benefícios são muitos. Ele não vai gerar nenhum resíduo químico ou microplástico, né? E sim, a decomposição vai gerar água, CO2, que é o gás carbônico, minerais para o solo e biomassa, que vai enriquecer também o solo e totalmente compostável. A pesquisa é tema da dissertação de mestrado do Luiz Alberto, que é da Colômbia. Ele acredita que o material tem potencial para estar no mercado. Aqui em Brasil já estão rigindo leis governamentais com respeito à restrição de sacolas plásticas e materiais plásticos contaminantes ao meio ambiente. Então eu acho que esta seria uma alternativa para substituir esse tipo de material. Ainda é preciso ajustar a fórmula e também reduzir os custos do processo. Por isso, ainda não sabemos em quanto tempo a embalagem estará pronta para ser comercializada. Mas uma coisa é certa, ela pode ser a solução que muita gente procura para diminuir a utilização do plástico. Só uma informação, você viu que as pessoas que apareceram na reportagem estavam sem a máscara. Isso é porque ela foi produzida antes da pandemia, mas o tema é sempre atual. E olha só que legal, o Programa Mundial de Alimentação da Organização das Nações Unidas, a ONU, ganhou este ano o Prêmio Nobel da Paz. Esse projeto quer atender cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países. A quantidade de gente que passou fome no mundo em 2019 chegou a um patamar que não era visto há anos. 135 milhões de pessoas. A maior parte delas foi atingida por conflitos armados. Agora, o medo é que a crise provocada pelo novo coronavírus faça este número dobrar. Foi lembrando esse contexto que a presidente do Comitê Norueguês do Nobel anunciou o vencedor deste ano. O Programa Mundial de Alimentos é a maior organização humanitária destinada ao combate à fome e promoção da segurança alimentar, disse Berit Anderson. O diretor executivo do programa, David Beasley, disse esperar que o prêmio incentive as pessoas a agirem contra a miséria e a fome. Será um apelo esperançoso para que os bilionários deem um passo à frente. Será um chamado à ação esperançoso para os homens e mulheres que criam guerras e conflitos. Se nós pudermos acabar com as guerras, nós poderemos acabar com a fome, disse Beasley. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Foi muito bom estar na sua companhia e até a próxima. Lembrando que você pode rever o nosso programa e as reportagens no canal oficial do YouTube da TV Evangelizar. A você, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até lá.